24 para mim. Quem está chegando aí, sejam bem-vindos. Quem estão chegando no culto, tá ali com o nome de Carol, tem uma família, sejam bem-vindos aí, tamo junto. Deus abençoe os irmãos. Que bom. Gente, me ajudem aí. Sobre o que nós estamos falando às quintas-feiras? Uau, muito bom. Então nós estamos falando sobre ser próspero. Mas não como simplesmente ter prosperidade, mas algo que vem antes da prosperidade para aqueles que são chamados filhos de Deus, que são os... Exatamente. Então nós estamos vendo sobre os princípios. Prosperidade iniciou ali? Ah, legal. Então, isso. Então nós falamos no primeiro dia sobre o que é ser próspero. E prosperidade pode ter muitos nomes. Inclusive pessoas que estão muito longe de Deus, mas que acreditam ser prósperas. No caso, às vezes, porque tem dinheiro. E o dinheiro não é prosperidade, mas pode ser um resultado de uma pessoa próspera. Mas ser abonado em finanças não te faz ser próspero de forma alguma. E também ser menos abonado, ter menos condições financeiras, não te faz menos próspero. Prosperidade está na mão de quem, gente? De Deus. Está na mão de Deus. E também nas nossas mãos. Porque nós trabalhamos, fazemos, plantamos, semeamos, para que nós possamos ser próspero. Então nós falamos sobre isso. Algumas perguntas: se Jesus era próspero? Sim, não. Como que um cristão vai ter coragem de falar que Jesus não era próspero, né? Só que ele era próspero porque ele cumpriu o propósito dele. Porque ele simplesmente desempenhou aquilo que era para desempenhar nessa terra. Então ele era próspero com toda certeza. Ele fez o que era para fazer. Salomão era próspero? Ezequias? Então nós falamos sobre essas questões de quem é próspero ou quem não é próspero. Então, colocamos ali uma frase: ser. Depois você deixa uma Bíblia sua aí, no jeito que talvez eu vou precisar trocar algumas versões aqui, você me ajuda aí. Ser próspero é ter o suficiente para cumprir o meu propósito. Então, se me falta algo para que eu possa cumprir o meu propósito, então está me faltando prosperidade em alguma área, e eu preciso discernir qual é essa área, e trabalhar, e entender o porquê eu não estou tendo prosperidade nisso. Então nós entendemos, no primeiro dia, sobre a prosperidade e os dois mundos, o qual nós vivemos e habitamos. Um mundo é terreno, físico e material. Outro mundo é invisível e espiritual. Um mundo você vê, o outro você só pode senti-lo com os olhos da alma ou com o discernimento do espírito. Falamos um pouco sobre isso, e que as coisas que você precisa, todas elas já foram criadas, todas elas já existem. Simplesmente, talvez ainda não está nas tuas mãos, talvez você ainda não buscou da forma que precisava, não orou da forma que precisava, não falou com Deus da forma que precisava. Mas pode isso? Pode eu falar de uma forma com Deus que Deus não me ouça? Nós vamos falar isso bem mais para frente, mas existe. Mas tem amparo bíblico. Ana falou com Deus por muitos anos. Quem lembra de Ana? Ela pediu um filho para Deus por muitos anos. Não foi um ano. Ela de contínuo subia até o templo para orar e pedia para Deus um filho. Sempre pedindo.
Só que não aconteceu. E ela não teve esse filho. Um dia ela fez uma oração diferente. Me ajude, diga assim: oração diferente. Oração com foco, objetivo. Então, ela orou e falou: Deus, cansei de pedir. Já vi que o Senhor não vai me dar. Deus falou: não vou. Ela falou: mas vamos fazer um negócio. Se o Senhor me der, eu entrego na tua casa para te servir. Deus falou: opa. Aí muda. Porque eu estou precisando de um rei, sacerdote e um profeta. Um rei não, um juiz, um sacerdote e um profeta. Você está precisando de um filho. Então está fechado. Deus deu o filho, ela entregou no templo. Foi juiz, sacerdote e profeta. E Deus abriu o ventre dela. E ela teve mais vários filhos, se não me engano, 7 filhos. Ok? Porque mudou a oração. Então, o Samuel já existia, só que ela não sabia buscá-lo. Então, nós precisamos saber buscar. Como nós estamos falando de princípios, então o que acontece? Quando eu não cumpro princípios, eu já causo uma barreira no mundo espiritual para que as bênçãos não cheguem até mim. Porque para as bênçãos de Deus chegar até mim, eu preciso cumprir princípios. Isso está claro, gente? Amém? Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos, no plural, pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Para você pegar, diga aí, toda sorte de bênção. Isso, espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então Deus já te abençoou com todas, não é com médias, nem mais ou menos, é com todas as bênçãos. Então hoje nós começamos, quero falar aqui 2 slides só para vocês lembrar, não vou passar. Um foi falando da casa dos Recabitas. Quem lembra, gente? Tratando e formando um pensamento em vocês de como Deus age. Porque nós precisamos entender como o nosso Deus trabalha. Se eu quero estar enquadrado e ser abençoado por esse Deus, eu preciso entender como que Ele trabalha. Se eu ficar achando que Ele trabalha de uma forma A e Ele trabalha da forma B, eu não vou conseguir alcançar meu objetivo. Então mostrei que esse é um Deus que zela por princípios, por honra e gratidão. Se alguém é ingrato nessa terra, pode ter certeza, você vai ter uma dificuldade enorme de alcançar algo de Deus. Se você é uma pessoa que infelizmente ainda não entendeu que você não pode desonrar pai e mãe, se você não entendeu isso, você está correndo o risco de morrer mais cedo, e você está plantando uma semeadura que é da improsperidade, para não ser próspero. Uma pessoa que consegue, às vezes, por alguma questão, criticar a própria mãe, que lhe deu a vida, podendo ser essa mãe quem quer que seja, está desonrando essa mãe. Alguém que critica, mas o meu pai, ele é um bêbado, A Bíblia não mandou você honrar se ele for de outra forma. A Bíblia mandou você honrar pai e mãe, acabou, você tem que honrar. Se você é acostumado a discutir com seu pai, e eu estou pegando um pouquinho mais aqui porque está tendo um direcionamento para isso, mas se você é acostumado a ficar batendo de frente com o teu pai, com a tua mãe, discutindo, entenda que você está desonrando. Ponto final. Você não tem que desonrá-los, você tem que honrá-los. Ok? Amém, gente? Então falamos da casa dos Recabitas, que Deus honrou, da tal da família do Jonadab, e Deus falou que da família dele sempre teria alguém na presença de Deus, simplesmente porque eles cumpriram um mandamento que nem de Deus era. Então, só recapitulando o que nós falamos. Falamos também das bênçãos das primícias, não entramos nisso profundamente, mas demos uma pincelada o que é princípios de primícias. Primícias não é oferta, não é dízimo, mas oferta e dízimo também você pode entender como aquelas que são primícias do Senhor. Então isso tudo vai te trazer uma certa bênção na tua vida,
Mas podemos colocar como uma doutrina bíblica hoje, 2021, você tem que cumprir isso? Sim ou não, gente? Não podemos, de forma alguma. Mas o devorador vai entrar na sua casa se você não... Não, de forma alguma. É princípio. Cumpre quem quer. Se eu cumpro um princípio e eu me enquadrar naquilo, automaticamente eu vou ser abençoado pela consequência daquele princípio cumprido. Ok? Amém, gente? Então não preciso ser mega santo. Agora, se eu vou somando uma pilha de princípios, honro pai e mãe. A minha boca só fala de coisas que eu penso antes. Eu não estou na roda dos ímpios e dos escarnecedores. Os meus negócios são lícitos. Aquilo que eu faço, aquilo que eu trabalho, os meus pensamentos, eu vou somando princípios. A soma e a colheita certamente será muito boa. Agora, olha, irmão, eu entrego 10 mil reais por mês na comunidade onde eu vou, na igreja, então eu tenho que ser abençoado. Não é assim que funciona. Você não faz uma troca, não é um negócio. Diga, princípios, relacionamento, pai e filho. É isso que nós temos que pensar. Eu agrado meu pai, eu cumpro os princípios dele, porque eu amo. Agora, se ele diz para mim, Daniel, olha só, eu tenho uma empresa, e se você fizer tal coisa, eu vou te bonificar, eu vou te dar aqui algo para você. Para um funcionário normal, seria simplesmente o salário do mês. Mas para você, se você cumprir, eu vou te dar uma Ferrari. Amém, gente? Ô, gente, a Ferrari é para mim, pelo menos. Amém? Ajuda, né? Entende? Porque um pai, ele não dá o mesmo pagamento para um servo e para um... Você é o quê? Servo ou filho? Amém, no nome de Jesus. Então isso nós falamos um pouco dos princípios. Online aí está funcionando? Está transmitindo? Então eu vou falar para vocês pelo menos um pouco para que você entenda. Aqui deu uma esfriada. Como ter proteção de Deus? Existe um princípio, alguns princípios, eu vou abordar mais resumido, mas existe vários, para que você tenha a proteção de Deus. Eu vou contar para você uma história bíblica, para que você entenda como que isso funciona. Como que alguém, que o príncipe das trevas, o próprio Satanás, relatou com a sua própria boca, que ele não conseguia tocar em um homem na terra, porque em volta desse homem tinha uma cerca. E eu vou te mostrar essa cerca, e você pode fazê-la na sua vida também. Amém? Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó, seus filhos, e os santificava. Ô Samuel, você dá uma trocadinha desse fundo para mim? Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Diga, holocaustos. Pois dizia, talvez possa ser que tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, se eles tivessem só pensado algo que Deus desagradava a Jó, já estava fazendo oferta pelos filhos. Ok? Vamos continuar lendo para que você entenda. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, aqui está falando de uma reunião no céu, não na terra. Isso aqui está dizendo que aconteceu nas regiões celestiais. Veio também Satanás entre eles. Então perguntou-se o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Percebe? Aqui nós não vamos entrar no livro de Jó, né? Qualquer dia nós podemos estudar esse livro, é um dos livros que eu acho mais fantástico da Bíblia, é o livro mais antigo do que Gênesis, ele foi escrito, é o primeiro livro da Bíblia, é o livro de Jó.
Às vezes nós lemos e achamos que é o Gênesis, mas é o livro de Jó, que é o primeiro livro que foi escrito. 4.500 anos para mais tem esse livro. Então, ele foi escrito com muitos trocadilhos, com muita poesia. Então, é um desafio para os tradutores trazer para a nossa língua de hoje sobre o nosso português. Mas é um livro fantástico. Então, o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo que aconteceu uma reunião. E Satanás veio para essa reunião, se apresentou na reunião. E quando ele se apresenta na reunião, ele não fala de Jó. Percebe que ele não menciona o nome de Jó. Mas quem menciona o nome de Jó primeiramente, gente? Deus. Deus fala: onde você estava? E ele diz: eu estava passeando naquilo que é meu. Você passeia onde não é seu? Você fica passeando onde você tem problema? Você passeia onde você está tranquilo. Então entende a afronta e a arrogância de Satanás perante Deus? Estava passeando na terra e rodeando. É meu, estou tranquilão. Tomei a chave de Adão, faz parte. Agora estou passeando por lá. Aí Deus, é que isso tem a letra, ok? A letra que está na nossa face, nós estamos lendo. Por trás da letra, existem várias camadas de revelação que nós podemos caminhar por elas. E o livro de Jó é um livro poderoso nisso. Quando Deus fala isso para ele, de onde estava? Eu estava rodeando a terra. Então Deus, em uma das camadas por trás da letra, diz: viu Jó? Você está passeando por lá, chifrudo? Você andou vendo Jó? Eu vi. O que Deus está falando para ele quando fala: você viu Jó? Porque Jó se desviava dos caminhos de Satanás. Então Deus está dizendo para ele indiretamente, mas para nós entender: você está passeando, mas lá ainda existe um que é meu. Então a terra não é inteira tua. Diga glória a Deus. Você está passeando, mas ainda existe um que está de pé. Então você não tem o direito sobre a terra, porque tem um lá que ainda é reto, temente a Deus, e se desvia do quê? Do mal. Glória a Deus. E aí você vê, né? A irmãzinha do coque, um filho lá dentro da casa, né? Às vezes a casa toda bagunçada, toda destruída. Aí você vê a hora do culto, uma irmãzinha lá dentro da casa se aprontando, pega a bolsinha, tem que se desviar da cachaça, do povo dançando um forró. Se desvia, uns dão uma risadinha. Você vai para onde? Dá uma debochada. E ela sai de cabeça baixa. Ela vai para onde? Para o culto. E Deus grita: ei, Satanás, essa casa tem um que é meu, então não é teu. Glória ao nome de Jesus. Ei, Satanás, tem um aí dentro ainda que está professando a minha fé. No dia que eu soprar sobre ele, que eu soprar sobre ela, eu acendo uma tocha dentro dessa casa, eu derrubo todos os demônios que estão aí. Só que alguém, às vezes, dona Cláudia, tem que andar 5 anos, 10 anos, 20 anos, e começa a lamúria: Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não está na minha vida, o Senhor me esqueceu, faz 20 anos que eu te busco, faz 30 anos que eu estou esperando, mas continua a mesma coisa. Mas não entendeu que antes de nascer, Deus chamou e falou: vem aqui, minha filha, bora tomar um café? Essa família, você vai nascer aqui, nesse estado, nessa cidade, nessa rua, nessas condições. Só que aqui eu preciso de um valente que nasce aqui. Eu preciso de uma pessoa que vai nascer aqui. Mas qual que é meu propósito? Pregar para milhares de pessoas. Meu propósito é evangelizar. Seu propósito é segurar o meu nome dentro dessa casa por 30 anos. Glória ao nome de Jesus. Só isso. Só isso. Mas não é bem só isso. Porque para suportar, você vai ter que suportar muitas afrontas. Amém? Jó foi isso que aconteceu. Extremamente isso que aconteceu. E aí começou o diálogo entre peixe grande. Começou um diálogo, né? Então a Bíblia fala só aquilo que foi as palavras, mas foi muito mais profundo do que nós muitas vezes pensamos, né? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste? Então ele não tinha falado de Jó ainda. Mas Deus falou: meu servo Jó, porque ninguém na terra há
semelhante a ele. Homem íntegro, reto, em outra versão vai falar que é temente a Deus, né? Olha lá, temente a Deus e que se desvia do mal. Então continua a conversa. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? É sem motivo que ele teme a Deus? Simplesmente porque ele te ama? É simplesmente sem causa? Ou seja, o que ele está dizendo? Você comprou ele com muitos bens. Acaso não cercaste com sebe, não cercaste com, fala, cerca? Acaso não o cercaste com uma cerca a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra, olha só, é aqui que mora as chaves, riqueza para você aprender. Nós estamos falando hoje sobre o quê? Vamos lá, todos juntos, o quê? Então nós não estamos falando de Jó, mas nós estamos extraindo do livro de Jó uma chave poderosa de prosperidade. Amém? Então nós vamos aprender com cursos que o irmão Daniel tem. Não, primeiramente podemos até ser em algum momento, mas a nossa base é o que, gente? Palavra, Bíblia. Nós vamos aprender com a Bíblia, como ser próspero. A obra de suas mãos abençoaste, seus bens multiplicaram na terra. Então, tudo que Jó colocava a mão era abençoado. E os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem, ele tem, está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E aí eu quero colocar para você esse versículo aí. Lembrando, eu já li esse versículo só para você. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos. Fala, holocaustos. Ofertas. Ok. Pega o primeiro versículo do Jó, capítulo 1, projeta ele para mim. Gente, quem está entendendo até agora, diga um amém aí para mim saber se está entendendo. Hoje, eu espero, né, que dê tempo, você vai entender um princípio. O que isso traz na sua vida? O princípio de vir na casa de Deus e somente o princípio de dar glória a Deus. É um princípio que vai mudar a vida dos teus filhos. Vai mudar a família dos teus netos. Mas vamos chegar lá. Vamos por parte. Íntegro, reto, temente a Deus. Consegue projetar outro versículo junto com esse? Põe o Salmo 34, 7 para mim. Se não der para projetar os dois, pode deixar só esse. Depois eu vou falar para você voltar o outro. Então, Jó, com os seus filhos, sua família, tem uma cerca em volta dele. Diga, uma cerca. E essa cerca tem algumas barreiras de proteção. E Satanás, o que ele disse, que ele só não consegue destruir esse homem, porque tem o quê? Porque tem o quê, gente? Uma cerca. É o que ele disse para Deus. Acaso não o cercaste com uma cerca? Então olha lá. O anjo do Senhor se acampa ao redor de quem, gente?
E a Bíblia diz que ele era temente a Deus? Então ele tem um ok aqui já. Ok? É temente, já tem um fio de cerca aí. Ele fazia as ofertas, santificava os filhos dele. E eu vou te mostrar aqui como que esse daqui, esse fio, entre outros, Satanás conseguiu romper. Então precisou de um processo. Satanás não conseguiu, quando ele saiu da presença de Deus. Então o que acontece? Às vezes nós pensamos assim, ele saiu da reunião, chegou lá, já destruiu toda a vida de Jó, colocou uma lepra em Jó, já destruiu tudo. Gente, isso levou um tempo para acontecer. Isso teve que ter uma arquitetura das trevas para como iam fazer para destruir a vida desse homem. Existe um planejamento, um projeto para isso. Então, olha só. Quando Satanás saiu da presença de Deus, o que ele fez? Coloca o slide para mim, está no slide? Tá, né? Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, com o que Jó fazia os holocaustos, gente? Com o quê? Os bois, não é? O que aconteceu com os bois? Foram roubados, foram levados. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. As ovelhas de fazer holocausto e apresentar sacrifício, o que aconteceu? Não tem mais. E aí continua. O outro estágio. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. O que aconteceu com os camelos, gente? Então, se ele quisesse vender algo para comprar algo para fazer holocausto, acabou. Então ele não tem mais como oferecer nada para Deus. Porque ele dizia que se os filhos dele tivessem por acaso pecado, ok? Porque naquela época era assim. Então, ele já começa a quebrar a cerca em volta dele. Entende que esse cara aqui, para ele chegar até Jó, ele teve que destruir as barreiras. Ok, gente? Está fazendo sentido para vocês? Estão compreendendo? Então, quando você cumpre princípios na tua vida, princípios de ofertas, princípios de vida, princípios de caráter, automaticamente você está cumprindo o princípio de ser temente, entre outros. Faz isso que eu vou te abençoar, vou super te abastecer, transbordar os teus celeiros. Então você está fazendo na tua vida, o que você está fazendo com os princípios? Você está fazendo uma cerca. Então, isso daqui foi acontecendo na vida de Jó, até romper as proteções. E ele ficou somente com a sua vida. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha só, gente. É um homem que foi atacado. Quantos que estão aqui e quantos que estão no online nos assistindo
e que já não percebeu que muitas vezes na sua vida você sente um ataque em todas as áreas. Aquele momento que você fala, cara, tudo dá errado. Tudo dá errado, o trabalho dá errado, em casa está ruim, o negócio tá tudo errado. Nesse momento precisa compreender e entender isso daqui, entender os ataques que você está tendo. Porque se você está fora de controle, se você fica nervoso ou nervosa, a sua boca começa a falar coisas que não devia. Aí a hora que o esposo fala para a mulher, não sei o que, eu vou embora dessa casa. E aí que a mulher diz, não vocês, né? Outras. Vai, arruma outra então. Arruma outra que faça. Sua chata, arruma outra que não é. E as palavras têm? Eu passo por um ataque, não vigio, minha boca começa a pronunciar coisas que eu não devo, e aí eu começo a abrir as rupturas da minha vida. Eu orei, eu jejuei, eu louvei, adorei. Aí eu saio. Em 10 minutos, está no trânsito, alguém fecha. Quebra um monte de barreira. Por quê? Porque não vigiou com a sua boca. E ao nosso redor está um mundo espiritual esperando para ver o que pode usar. Uns a favor e os outros contra. Amém, gente? Então isso, para você entender, para você ser próspero, para você ter a cerca de Deus em volta de você, são os princípios que você cumpre, que isso vai te fazendo barreiras. Mas e se eu não tiver nenhuma cerca dessa daqui? Tiver aceito Jesus e ser batizado, mas não tiver nada disso, eu vou ser salvo, sim ou não? Vou, porque isso não tem nada a ver com salvação. Por que você vê tanto crente com tantos problemas? Eu só não vou ter uma vida... Sou crente, faz 50 anos, mas faz 50 anos que eu passo o mesmo processo. Tem rupturas, tem brechas abertas. Você não adianta, pode orar, a única oração que você deve fazer, Deus, me mostra qual brecha que está na minha vida. O que eu preciso refazer? Onde que eu preciso consertar? O que está acontecendo? Porque se você não consertar a brecha, você fica como um muro, sem proteção, quebrado. E aí, todo o mal que vem contra você, você não tem proteção. E aí você vive uma vida de luta. Levanta. Quem já conheceu pessoas, olha só, pessoas que lutam, aí começam a ser prósperos, principalmente na área financeira. As coisas começam a dar certo. De repente, bum. Quem já conheceu alguém assim? A pessoa vai, trabalha, final do ano, 13º, vai sobrar um dinheiro legal, vou fazer uma viagem, vai chegando dezembro, a geladeira já começa a tremer, com o demônio nela já. Fala, meu Deus, a mulher vem, meu bem, a geladeira, não sei, está fazendo uns barulhos estranhos lá. A máquina começa a falhar, o carro começa a uma fumaça diferente no escapamento. É Satanás que vai levar o que ia sobrar. O que iria trazer um momento de alegria para a família, o que iria trazer um momento de plenitude. Que legal, vou viajar, vou comprar um presente para o Zezinho, um para a Mariazinha, vai sobrar ainda, vou fazer isso. Aí vem, leva tudo embora. E ainda parcela no cartão as outras coisas, mas em 10 vezes. Ou seja, além de não ser próspero no final do ano, já endividou o ano inteiro. E isso faz sentido, sim ou não? É assim que funciona. Um exemplo. Tem pessoas, deixa eu ver uma área que talvez nunca caiu essa ficha para você, mas uma área muito comum, trabalho, saúde. Vamos falar de saúde. Será que Satanás trabalha para que alguém engorde, gente?
Sim ou não? Você fala, deve trabalhar, porque tem um monte de demônio que me perturba porque eu não consigo emagrecer. O que acontece? A pessoa, ela tem o seu ciclo em volta, vou colocar uma irmãzinha de saia aqui. E ela tem várias áreas na vida dela. Só que ela tem uma área aqui, vamos supor que seja a saúde, que ela está defasada, saúde está ruim. E quando ela se olha no espelho, não está legal. O que acontece com a área emocional, gente? Autoestima. Aí não vai bem, autoestima. Aí ela olha, ou a esposa ou o esposo, aí pensa na autoestima, o relacionamento, vai procurar um trabalho, ou na empresa que trabalha, surge uma vaga que essa pessoa poderia ocupar, e ela se olha no espelho, se compara com as outras pessoas. O que acontece com o trabalho dela? Para baixo. Uma área que está bombardeando todas as áreas da vida dessa pessoa. Então essa pessoa fala assim, eu vou virar o giraia. Vocês nunca... Janeiro tem um monte de gente que fala, vou virar o giraia, né? E vai lá e faz matrícula na academia, faz um monte de coisa. O que acontece? 15 dias, 20 dias, a pessoa não se ligou. Mas aparece, o demônio manda alguém levar um brigadeiro para essa pessoa. Outro espírito, ao contrário, leva um pedaço do bolo que essa pessoa mais gosta. Tudo, percebe, gente? Parece brincadeira, mas é uma luta, gente, espiritual. Porque se essa pessoa romper isso, ela se torna uma águia e nunca mais ninguém consegue parar ela. Entende? Posso falar aqui de muitas áreas. Área financeira. A pessoa está rompendo, vai se tornar um leão. Aí aparece o quê? Um negócio errado. Às vezes, é a pessoa vendendo um lápis. Mas o que tem a ver um lápis com isso? A pessoa no coração sabe que aquele lápis é um produto que não é lícito, que não é certo. Mas a pessoa, não tem nada a ver, né? Compra. Automaticamente, o que essa pessoa faz com a proteção dela? Abre uma brecha. E é tudo que as trevas queria para entrar e minar as finanças dessa pessoa. Diga comigo, gente, relacionamento. Em relacionamento, para um relacionamento dar bom, não é esse o foco hoje, mas para um relacionamento ele ser produtivo, ele ser saudável, faz assim ó, comigo, ó. Isso, faz, me ajuda, vai, assim ó. Isso. Esse é o segredo. Porque um relacionamento, quando ele começa a ser bombardeado, as palavras é o que vai abrir as brechas. É as mensagens do WhatsApp. É as ligações. É as pessoas que vão aparecer para que te fustigue a você falar mal. E isso tudo vai abrindo rupturas. Tem uma moça chamada Raquel. Nós já vamos continuar, mas olha, uma moça chamada Raquel. Quem que era o marido dela, gente? Quem que era o marido de Lia? Quem que era o filho de Isaac? Gente. Raquel, esposa de Jacó. Ela em cima de um cavalo, indo embora com Jacó e tal, mais um bando de gente, mais um monte de coisa. E ela saiu da sua casa e levou os deuses do seu pai, Labão, com ela. Então, aí você já vê que Jacó não conseguiu converter a mulher, em todos os anos, em 20 anos, não conseguiu converter a mulher ao Deus dele. Tudo bem. E ela levou o que eu falei, gente? Os deuses de Labão. E Labão veio,
E arrumou a briga lá tudo e falou para Jacó, rapaz, além de você fazer isso, ir embora, pegou os meus deuses, ele falou, não, comigo não. Não está com ninguém, e procura esses deuses. O que a Raquel fez? Colocou debaixo da roupa dela e ficou montada em cima do animal. E escondeu ali. E aí pediram para ela, levanta daí para a gente ver. Ela falou, não, estou naqueles dias, não posso descer do cavalo. E o Jacó disse, com quem estiver essas imagens, que morra, porque ninguém pegou. Ele não sabia que estava com a sua mulher. A Raquel tinha um sonho de ser mãe. O que acontece, gente, quando ela dá luz a uma criança? Morre. Prematuramente. Porque a boca do seu esposo deu abertura à legalidade. Então, casamento e relacionamento, nós estamos falando sobre princípios. Como que eu tenho um relacionamento próspero? Aquilo que é seu e aquilo que tem valor, o que você faz com aquilo que você tem valor na sua casa? Deixa lá exposto, lá na área, na calçada? Não é, Fábio? Guarda, né? Mas tem um monte de gente que faz ao contrário. Tá lá, os amigos, né? Não vou falar mais de amigos, senão as irmãs vão pegar eu. Os amigos. Aí os amigos estão lá, e aí fala, rapaz, minha esposa, não sei o quê. Aí o outro, porque mulher, porque o outro, porque casamento não é fácil. Aí o que o outro fala? O crente. Eu, graças a Deus, minha mulher é uma bênção. Nós nos damos muito bem. Nossa, olha, eu vou falar, olha, eu nem entendo isso aí que vocês falam, porque eu, graças a Deus. O que acontece com o sentimento dos outros 15 que estão em volta dele? Miserável. Tomara que um dia não dê certo isso. Tudo que Satanás precisa é de um coração desejar o teu mal. Tudo que Satanás, porque se ele vir aqui na terra hoje, olhar para você, que quiser te engolir, ele não pode fazer nada. Mas se tiver alguém do teu lado que tem um sentimento contra você, o que Satanás faz? Entra dentro dessa pessoa. Nossa, mas a pessoa fez um trabalho. Não é porque o mal já queria fazer, só achou uma brecha de alguém que tinha um desejo de fazer o mal. Amém, gente? Estão entendendo? Então o que você tem, seu casamento é top, glória a Deus. Estão lá reclamando, dá uma reclamadinha também, fala, rapaz, não é fácil não, casamento, e sai dessa roda, e sai desse lugar, sai, porque a única coisa que você vai atrair ali é problema para a tua vida, porque você se conecta com quem está em volta de você, e você também recebe aquilo que as pessoas que estão em volta de você têm. Vai conseguir ficar até o final? Está todo mundo acordado ainda? Mas eu nem comecei ainda, meu Deus, o povo já está com sono. Vamos lá. É o seu fundo, viu, Samuel? É o seu fundo aí que o povo vai desmaiando, esse blum, blum, blum aí. Tem que trocar esse negócio aí. Vamos arrumar um outro. Os irmãos do online estão vendo aí? Está tudo certo aí? Tá bom. Fiquem firmes aí, não durmam não, tá? Mesmo que... É isso aí, meu irmão. Está no slide ali, Samuel? Esquentou de novo aqui. Então, quando você vai aprendendo acerca de princípios, você vai fechando. Você vai fechando tudo em volta de você. Você vai aprendendo. E a sua boca, gente, é a chave principal da tua vida. Mas eu quero chegar aqui numa questão hereditária, que às vezes você passa por processos que você não tem nada a ver, mas foi tua mãe, tua avó que plantou lá e você está colhendo. Vamos ver se vai dar para mim chegar lá. Gente, fala para mim, me ajudem. O que os filhos de Jó tinham a ver com Satanás? Os caras estavam lá tomando o vinhozinho deles, curtindo uma baladinha lá, ou estavam curtindo um louvor lá e tal. Que negócio que é esse, Elaine? Me explica. Os funcionários, só escapou o que era para comunicar. E aí? Por quê? Estamos falando de cerca, estamos falando de proteção. O BO aí, o problema era com quem, gente? Jó.
Deus não falou que os filhos dele eram tementes, que os funcionários. Falou que quem era temente? Mas e aí? Onde tem justiça nisso? Onde que pode ter justiça em um negócio desse, gente? Os amigos de Jó, por falar para ele, olha, certamente você pecou contra Deus. Se você estivesse lá do lado, o que você falava? Falar, Jó, você está desgraçado, você está se prostituindo, alguma coisa está fazendo. Nunca viu um negócio desse? Tudo deu errado para você, cara? Tem certeza que não tem nada de errado aí fazendo? Então os amigos dele choraram quando viram o estado dele por 7 dias sem abrir a boca, 1 semana só chorando. Só que depois, Deus falou, Eliú, Zofar e eu achei ele faz. Vou matar vocês 3. Vou dar uma colher de chá. Fala para Jó orar para vocês. Se ele orar, eu quebro o gás. Se não, porque falaram de um homem que era amigo de Deus e que estava em um processo de Deus. Mas e... Tá lá? Tá. Os filhos funcionários. Diga assim, gente. Mas diga mesmo. Hierarquia. Derramamento. Isso sempre vai acontecer na sua vida. Sempre, sempre, sempre vai acontecer. Isso daqui... Quem está aqui vai afetar todos quanto estão no derramamento. O que aconteceu quando Satanás caiu? Quem caiu com ele? A terça parte. Então, você vai ver, quando Jó é afetado, todos que estão debaixo da provisão, acontece a mesma coisa. Todos são também, diga, abençoados. Mas também todos vão pegar o problema junto. Quando você está em uma igreja, pessoal do online aí, presta atenção. Quando você está em uma igreja, você dizima lá, você coloca suas ofertas lá. Então, o motor, ele precisa de combustível para rodar, não precisa? A CPFL aqui, nós mandamos uma mensagem para eles lá dizendo que nós somos crente, muito crente, somos legalzinho. Eles falaram que não tem jeito, que a conta vem. Nós falamos, não, mas deixa nós com ar-condicionado, tal, nós somos bacaninha de Deus, de Jesus. Não teve jeito. Então, para isso daqui funcionar, precisa do quê? Só oração e jejum vai dar certo? Precisa de dinheiro. Se ninguém ofertar, dizimar, colaborar, o que acontece? Isso daqui fecha. Com certeza. Isso aqui para. Isso aqui não tem prosperidade, não alcança mais pessoas, não. Só que aí você vem e coloca R$50. Eu vou ajudar. O que acontece, gente? A comunidade está aqui, ok? Você injeta o seu dinheiro é energia, é vida. Gente, vocês estão entendendo? Será que dá para me dar uma aprofundadinha nesse assunto? Sim ou não? Quando você coloca o seu dinheiro, e eu estou dizendo em qualquer lugar, preste atenção. Quando você coloca o seu dinheiro, você vai lá na empresa, você trabalha, e a pessoa trabalha por dia, e ela recebe R$150 no dia. Ela entregou as competências, habilidade e o tempo dela em troca de R$150. Ok? Quando a nossa vida ela é computada no mundo espiritual, a vida, Deus diz que do animal você não pode comer o quê? Porque o que está no sangue? A vida. Então pega isso. A vida é tempo.
Ok? Eu não vou desenhar para não... Mas se você estiver conectado, vocês vão entender. A vida é tempo. Então, quando você está indo lá na empresa, o que muitos dizem? Nossa, hoje eu dei o... Então, quando você traz seu dinheiro, o que você está trazendo, gente? E esse sangue, ele é em forma de dinheiro, de energia. É colocado no motor da máquina. A máquina anda mais uma semana, mais um mês. O que acontece? Você automaticamente está fazendo parte daquele sistema. Você está fazendo parte. Você está tomando partido. Então, o que acontece? O que vir para esse sistema vai cair sobre a sua vida. Amém? Mas e se eu estou em um lugar que eu vejo que não é legal, que não cumpre os princípios, que não usa adequado, que não... Eu estou patrocinando o quê? Guarda no coração. Entendeu? Então, isso daqui aconteceu com toda a galera que estava com Jó. Porque eles estavam no derramamento desse cara. E quando afeta um, vai afetar os outros, porque estão na hierarquia dele. Imagina dentro de uma família, o Zé Bocó. Diga comigo, Zé Bocó. Eu vou colocar outro nome, o Zé Bocoió, que é o pior do que o Bocó. O Bocó é o pai dele, ele é o Bocoió, é o pior. Vai mesmo, levanta. Vai, trem. Presta nem para morrer. Como que lhe deram a casa? Um trem desse? 2h da manhã. Um barulho. Bem. Bem, vai lá ver, parece um barulho. Não. Jesus. Não mata não, Jesus. Já devia ter matado. Um líder, ele precisa estar na liderança de uma casa, porque se o pai se lascar, se o pai pecar, se o pai se prostituir, se o pai viver na pornografia, o que vai acontecer com os filhos? Vão acontecer a mesma coisa, o derramamento vai vir. O pai fica mexendo com menininha na rua, daqui a pouco é o filho e a filha com 5 anos que não sabe o porquê, mas que está sendo aliciado, que alguém está mexendo com a criança. Por quê? Porque o idiota do pai, o tranqueira do pai, que não tem princípios, que acha que vai mexer com a menininha na rua com 12 anos, mas que a sua filha está em casa bem guardada, não sabe que isso daqui vai acontecer com ele. Amém? É assim que funciona. É uma cadeia. É assim que funciona. O pai abre brecha, os filhos pagam a conta. Até a 3ª e 4ª geração, mas isso é do Antigo Testamento. Aonde que isso é do Antigo Testamento? Se você pegar dentro dessa sala aqui e conversar com cada um, você já vai ver isso se cumprindo aqui dentro, até a 3ª e 4ª geração, na família de quase todos. Quem aqui, o seu tetravô, tataravô, era cristão? 4 gerações, 3 gerações para trás. Alguém? Só você que é neto de Noé, né? Tem um filho de Cristo aqui, que saiu da arca, mas olha, primeiro que eu encontro. 4 gerações para trás, tudo crente. Que bênção, cara. Só do lado do pai, mas já é uma bênção. Isso é uma bênção. No Brasil, um país com 500 anos é quase impossível. É quase impossível. Esse país começou a ser um pouco mais levado a sério o evangelho e conseguiu ter um pouco mais de liberdade 120 anos atrás. É raro, raríssimo. Então, se o meu tetravô, se o meu bisavô lá batia uns tamborim lá, sabe? Complicado. Se a minha avó adorava imagens, tem uma legalidade aí. E eu vou explicar. Mas vocês estão com sono, eu vou deixar para a próxima quinta-feira. Tem como quebrar? Tem. Mas eu aceitei Jesus? Não, gente, não é bem assim. Não é bem assim.
Você precisa entender isso. E percebe que quando nós falamos que ia fazer um treinamento de prosperidade, às vezes as pessoas acham que vai ser a campanha da unção e de você receber uma chave e está tudo certo. Você vai aprender a ser próspero. Você vai aprender a ser próspero. E no nome de Jesus, os teus filhos e os filhos dele serão prósperos, porque você aprendeu o que é ser próspero nessa terra. Porque você começou a cumprir os princípios. Porque você saiu da tua casa e falou, eu vou lá, vou sentar para me aprender. Mas hoje, e não é ridicularizando, mas as campanhas, e nós somos uma igreja, também temos campanha, mas as coisas que é só eu ir e dar glória a Deus, muitas vezes ainda enche. Mas para sentar, para aprender 1, 2 horas, pode contar dedo. São poucos. São poucos que amam a palavra. Mas também são poucos que têm resultado na vida. É mais fácil reclamar. É mais fácil falar que ainda Deus não cumpriu. É mais fácil falar que Deus ainda, se Ele um dia lembrar, é mais fácil do que você pegar a autorresponsabilidade e começar a cumprir o princípio. Ser crente é coisa de louco. Tem alguém que não é crente que está pensando em ser crente? Ser crente não é fácil não e não é para qualquer um. Primeira coisa, tem que ser louco. Primeira coisa, tem que ser louco. A pessoa que toma ceia em sã consciência, dizendo que é a carne de um homem e o sangue, se você não comer, você não vai para o céu, é louco. Não é? Não passa bem. Saltar no meio da igreja e dizer, assim diz o Senhor. O outro fala, eita, Deus veio para o culto hoje. Racional não serve. Vamos fazer uma campanha. Nós vamos para o monte orar no meio do mato. Creio em Deus, pai, porque não ora em casa. Por que não pode orar em casa? Eu tenho que ir para o mato para orar? São níveis. Lá no mato. Né, irmãzinha? Né, os irmãozinhos? Lá é o ser e o ser. Lá é você e o tronco, você e o cupinzeiro, é você e as formigas, é você. Só que lá tem um certo horário, e dependendo da intensidade, que o Deus que se apresenta lá é diferente do Deus que se apresenta na sala da tua casa. O Deus que se apresenta lá, derrama dom sobre a tua cabeça e faz algo na tua vida que Ele não faz você orando na sala da tua casa. O Deus que se apresenta lá, você perde a noção e sai pulando com o pé só, mas você sai de lá depois de horas suado e você está em outra dimensão. Glória ao nome de Jesus. Mas isso é para um povo que já vive o reino nessa terra e já não vive nessa atmosfera. Já não vive, não faz sentido mais esse mundo. É um povo que já faz sentido olhar para a glória. Deus, vem nos buscar. Deus, nosso coração, nós talvez só não pedimos para o Senhor vir buscar, porque ainda nós amamos as almas que ainda não se entregaram, não se renderam a Ti. Então dá mais um tempinho e nos dá condição de nós fazer o nosso trabalho para que nós possamos buscar mais almas. Glória ao nome de Jesus. Estamos falando sobre princípios. Sobre princípios para você aprender. E eu vou falar para você. Se alguém aqui ou no online não sabe o que é viver essa loucura, eu falo para você, não experimente. Porque vicia. Quando você se misturar com o sangue do leão, misturar no seu, e eu falo leão, vocês sabem o porquê. Porque quem fala leão, não tem intimidade. Quando você fala leão, Jesus, é porque já é íntimo. Então quando o sangue do leão mistura com o sangue do cordeiro, ah, meu filho, passa uns dias sem o papai falar contigo, você já vai para a delegacia.
aquele cantinho da casa, dobra o joelho e fala: papai, o que está acontecendo? Está com algum problema comigo? Já faz 3 dias que o senhor não fala comigo. Já faz vários dias que eu não sinto a sua graça no meu coração. O que está acontecendo? Será que só tem eu louco aqui ou tem mais um louco aqui dentro, aqui comigo aqui, gente? Cada vez mais, vivendo nessa outra atmosfera, vivendo nessa outra sintonia, sendo, como Paulo diz, tido como loucos, mas sábios diante de Deus. Glória ao nome de Jesus. Mas pessoas que andam aqui, não tendo nada e tendo tudo, sendo visto como não possuindo nada, mas possuindo tudo nessa terra. Alguém olhando dizendo: é um coitado, é uma coitada. O mundo espiritual olhando, um esquadrão de soldado marchando em volta do irmãozinho e da irmãzinha. Candano suya. Alguém olhando não dá nada. Centenas de anjos em volta. Um homem perigoso e uma mulher perigosa. Porque fala pouco, mas quando fala, meia dúzia de demônio tem que cair. Glória ao nome de Jesus. Que Deus possa derramar essa unção sobre a tua vida, tanto aqui quanto do online. Que você possa desejar estar louco e louca por Deus. Que você possa desejar viver sentindo o Espírito Santo falando com você. O Espírito Santo te guiando nas suas decisões. O Espírito Santo falando para você: não vai aqui nessa avenida não, vira à direita. E você, sem questionar o porquê, você simplesmente reduz o carro e vira à direita, porque você sabe que aquele que está falando com você está cuidando da sua vida. Glória ao nome de Jesus. Cumprir princípios. Eu quero ser feliz, eu quero casar, eu quero casa, eu quero nada. Eu quero Jesus na minha vida, o resto Ele falou que vai me entregar tudo. Buscar primeiro o quê? Primeiro busca o reino. Se entrega para Ele, sem reserva, sem guardar um pouco e dizer: Deus, eu estou aqui 50%, eu ainda estou indeciso. Se entrega de corpo e alma e diz: Deus, eu estou pela vida ou pela morte. E eu já vou te avisar, Senhor. Tem muitas vezes que eu vou querer voltar embora. Porque eu sei que quando o sapato aperta, eu já me esqueço um pouco do amor. Mas é o seguinte: quando eu quiser te abandonar, Pai, abandone eu não. Não deixa eu não. Porque mesmo que eu falar que eu não quero mais, não existe nada que eu quero mais do que o Senhor na minha vida. E Ele sabe disso. Aí vai o irmãozinho e a irmãzinha lá para a balada, beber cachaça e Deus está nem aí. Está lá os anjos em volta. Alguém olha e fala, Deus fala: eu conheço o filho que eu tenho, vai cuidar da sua vida. Passa um tempo. Tem gente que precisa ter 5, 6, 7 recaídas para se firmar com Cristo. Tem gente que a primeira vez que entra na igreja nunca mais. Mas e daí? O problema é meu e teu. Deus sabe de cada um. Ame a Deus com o quê? Com todo o teu. Seu coração é igual ao meu? Então você tem que amar na sua medida, não na minha. Como que eu posso medir se você está servindo a Deus certo? Se eu tenho a minha régua de medir? Quantos? O tempo já foi. Quantos que vão lá? Deus. Quem olha? Essa moça é uma perdida, uma drogada. Está lá, cheirando uma cocaína. Tá. Outro dia, uma pessoa dopada. Tive uma conversa profunda sobre o reino com uma pessoa. Fui lá fazer um trabalho e a pessoa conhecia de Bíblia e eu despejei reino para ele. Nunca tinha ouvido falar de reino. Ficou encantado com a questão do galardão do reino. À madrugada, me ligou chorando. Cheirou não sei quantas carreiras de cocaína. Mas urrava de amor por Cristo e de arrependimento de ter feito aquilo. Eu e você pode medir?
ele tem essa dificuldade. Eu não tenho, eu tenho outras. Somos semelhantes. Ele só tem uma dificuldade diferente da minha. Já conheceu homossexual que não quer ser? Eu já. Que lutou. A luta dele só é diferente da minha. Jesus sabe ver tudo isso. Amém, gente? E essa questão de homossexualismo, nós jamais devemos patrocinar, mas nós devemos, no que for possível, amá-los e acolhê-los. Por que eu falo no que for possível? Porque é um extremo. Muitos, infelizmente, quando você estende a mão, quer ser extremo e quer que você aceite o nível de pecado. E nós não negociamos com o pecado, de forma alguma. Mas queria falar hoje para vocês de algumas outras coisas aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, aqui nós entendemos que você está no derramamento, uma mãe e um pai tem que tomar muito cuidado, porque os seus filhos vão estar nesse derramamento. O que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos pais, até a 3ª e 4ª. Salmo 103:17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o... E a sua justiça, diga justiça, sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Deus é Deus de aliança. Deus vai lembrar do glória que você deu no culto. Lá na vida do teu neto, Deus vai lembrar. Deus vai lembrar dos dias que você saiu cansado e que trabalhou o dia todo e tinha tudo, 1001 motivo para não entrar na casa de Deus. Mas que mesmo assim, você venceu tudo e entrou. E ficou cansado, mas veio para o culto. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus que honra. Não mexe com quem Deus ama, não. Quem alcançou o coração de Deus, quem Deus olhou, amou. Meu irmão, não brinca com esse povo, porque um soprozinho de Deus vira águia novamente. Pode estar onde estiver. Amém? Então Deus é um Deus de princípio, Deus de aliança. Não vai dar para nós abordar esse assunto. 1 Coríntios 6,9, aí está na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Não sabeis que os injustos não herdarão o que, gente? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os, que, gente? Nem os sodomitas. Efeminados pode ser afeminados também. O que é uma pessoa afeminada, gente? Não está falando do homossexualismo. Tem muitos homens afeminados que são até casados. E aqui não vai dar para nós entrar nesse assunto, porque tem aqui pelo menos, eu acredito, uns 5 slides que eu preciso entrar nesse assunto com vocês. Porque aqui eu estou falando de princípios. E muitos desses que passam por essa questão, isso é simplesmente uma sentença de Deus que está na vida. E por que os pais lá atrás tiveram algo que não poderia ter, quebra de princípio. Então vou mostrar para vocês várias questões, o que quebra de princípios traz na vida.
Você talvez não tenha entendimento, talvez ainda não estudou sobre isso, o quanto que só do teu pai, da tua mãe ter entrado em uma igreja, teu avô, ter estado em uma igreja, ter dado glória a Deus, a maldição que ele arrancou da tua vida. Só de você estar aqui dentro, só de você estar aí no online, tem uma carreta de bênçãos só por esse motivo. Simplesmente assim. Agora tem alguns que vêm caminhando, traz essa questão espiritual contrária, e aí tem que romper nas costas dele, nas costas dela, e aí paga um precinho mais caro, para que a próxima geração esteja limpo disso. Se renova, a cada 3 ou 4, mas eu creio que nesse Brasil, Deus está dando muito entendimento, e muitos estão rompendo isso, para que nós possamos ser uma nação abençoada. Se tratando de batalha espiritual, nossa nação ela já iniciou em uma legalidade maligna. Por que legalidade maligna? De improsperidade, de falência, de roubo, de homicídio. Por quê? Já no início foi derramado muito em solo brasileiro o sangue de indígenas injustamente. Isso abriu portais no mundo espiritual que vocês não têm noção, de maldição sobre a terra. E aí vocês vê que começou com ladrões vindo para o Brasil colonizar, e hoje continua o quê? São legalidades, mas essa nação cada vez mais está se tornando cristã, e nós vamos quebrar isso no nome de Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus, amém? A sua casa também, a minha também. Eu quero que você entenda o que nós vamos tratar. Nós vamos falar, a próxima quinta-feira, a respeito de idolatria, adoração a outros deuses, com D minúsculo, a imagens. Catolicismo tem problema? Claro que tem muitos problemas. Daniel que estipulou isso? Não, Daniel de forma alguma, a Bíblia. Ok? E nós precisamos romper isso com o quê? Dizendo que está errado, que está certo? Não. Nosso trabalho é mostrar a Bíblia. Trazer entendimento. Quem vai fazer o trabalho, diga Espírito Santo. Exatamente isso. Então é isso. Esse é o nosso trabalho. Tanto aqui o pessoal do online. Nós vamos trabalhar com isso, fazer isso a próxima quinta-feira. Nós vamos entrar. Marca para mim aí. Slide 34. Hoje eu achei que nós ia até um pouco mais. Porém, nós estamos aqui sobre a direção de Deus e a direção do Espírito Santo. Se der para nós andar 20 slides, a gente vai andar. Mas se não der, o importante é aquilo que Deus for ministrando, você receber no teu coração, se você sentir que é Deus falando com você. Amém? Mas, aprenda cada vez mais como exercer os princípios. Eu já disse, você exercer um princípio, a bênção ela tem que correr atrás de você. Tem pessoas que você percebe que tem um mel, onde vai dar certo, fala, nossa, essa pessoa... E eu já disse, tem pessoas que aqui entre nós, eu, você, fulano, lá na internet, tem pessoas que já vêm de uma família, diga assim, leve, que as coisas naturalmente são mais fáceis. Agora, tem pessoas que infelizmente é uma família um pouco mais pesada, um pouco mais densa, e aí a luta também é maior. Mas para todos nós, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E em Cristo somos muito mais que vencedores. Isso é o que importa para nós. Não quero esse louvor aí não, pega um outro louvor aí. Coloca algum do culto passado. E nós vamos continuar por muitos dias esse treinamento. São tantos princípios, são tantas coisas, e nós estamos aqui, enquanto não morrer, nós vamos falando. Se você morrer, boa morte para você. Se eu morrer, se não morrer, volte quinta. Nós vamos continuar falando acerca de princípios. Se
a irmã Mariazinha, o Zezinho te chamar para fazer uma visita, uma oportunidade para você ser abençoado. Claro que tem uma questão que você precisa observar, você precisa ver, você precisa ponderar. Tem ali, vai tocar um louvor, vai tocar um violão, tudo que te aproximar do reino de Deus, lute para estar lá. O irmão vai na sua casa, ó, todos vocês, né? Eu mesmo, canso de ir em casa de muitas pessoas. Eu entro e saio, muitos não chamam para orar. Uma pessoa, por Deus, ainda mais se for um líder, se for uma pessoa que pode ter, não que os outros não tenham, mas que pode ter a chave da tua bênção, irmão, entrou na tua casa, não deixa sair sem orar. Põe para orar no início e no final. Irmão, vamos orar? É assim. É assim. Aproveita a oportunidade. Mas tem gente que, ao invés um culto ou filme, o que prefere? Um culto ou maratona a série da Netflix. Aí no outro dia vai trabalhar. Parece que está com um buraco dentro do coração. Parece que está doente, anêmico, sem força, sem energia. Está com a energia que recebeu. Então, os princípios. Tudo isso nós estamos falando sobre princípios. Continue firme, buscando entender, anotando o que for preciso, porque eu tenho certeza que você vai ser um canal de bênção para essa terra. Onde você passar, quem cruzar o teu caminho vai ser abençoado no nome de Jesus. Na hora que eu estava escolhendo, você mudou o mouse, meu amor. A terceira fileira de cima para baixo, o terceiro aí, coloca o mouse em cima. Isso, terceiro. Lá em cima, isso. Aí, o louvor do Anderson, esse mesmo. Coloca ele para nós louvar. Vamos ficar de pé? Vamos louvar? Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom.